Olá, boa noite. Hoje é 27 de maio de 2025. Eu sou William Galvão e este é o Direto do Plenário. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. 11 processos estão na pauta de julgamentos hoje. Entre os destaques estão recursos relativos às eleições municipais de 2024, envolvendo candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Belém, no Pará, bem como a vereador da cidade de Piquete, em São Paulo. Os recursos questionam decisões individuais dos relatores dos casos no TSE. Vamos abordar o primeiro caso, do Pará. São recursos contra a decisão individual do ministro André Mendonça, que manteve a multa de R$ 5.000 aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará a Igor Vander Centeno Normando e Cássio Coelho Andrade, eleitos prefeito e vice-prefeito de Belém nas eleições de 2024. O caso envolve suposta propaganda eleitoral irregular, caracterizada pela omissão do nome do candidato a vice nas inserções veiculadas no horário eleitoral gratuito. O relator é o ministro André Mendonça. Outro item da pauta é um recurso contra a decisão individual da ministra Isabel Galotti. A ministra confirmou o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pelo indeferimento do registro de candidatura de Fernando César de Queiroz Mota ao cargo de vereador de Piquete, em São Paulo, nas eleições de 2024. A negativa de registro ocorreu em razão da incidência da causa de inelegibilidade que envolve ato de improbidade administrativa. O julgamento será retomado com voto vista do ministro Floriano de Azevedo Marques. Enquanto a sessão do Comércio, vamos às últimas notícias da Justiça Eleitoral. Quem está em dívida com a Justiça Eleitoral e perdeu o prazo de regularização encerrado no dia 19 de maio, terá o título cancelado. O TSE preparou um vídeo explicando o que o eleitor deve fazer a partir de agora. Oi, pessoal! Se você perdeu o prazo para regularizar o seu título, a gente precisa conversar. Mas calma, ainda tem jeito e eu te mostro já já. Porque antes, roda a vinheta, diretor. Então é isso, quem tem entre 18 e 69 anos e não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou a ausência, nem pagou a multa, teve até o dia 19 de maio para acertar as contas e evitar o cancelamento do título eleitoral. Esse prazo terminou. E agora? Bom, a partir de agora é preciso solicitar a regularização. Apenas pagar as multas não impede o cancelamento. Você pode ir pessoalmente ao cartório eleitoral e, se não tiver biometria cadastrada, pode aproveitar e resolver essa pendência também, viu? Lembre-se de levar um documento oficial com foto. E você pode regularizar também pelo site tse.jus.br no autoatendimento eleitoral. Clica lá em título eleitoral, depois na opção 7. Informe seus dados e consulte se há pendências. Para quitar multas também é no autoatendimento eleitoral. Clica em débito eleitoral. Você pode pagar com boleto, cartão de crédito e até Pix. Mas não basta pagar, lembra? Você tem que solicitar a regularização. Clica em título eleitoral e escolhe a opção 6 para enviar a documentação necessária. Você também pode acompanhar a solicitação. Então, corre para resolver essas pendências, senão seu título vai ser cancelado automaticamente. E o que acontece se o seu título for cancelado e não for regularizado? Aí você fica impedido de votar, tirar passaporte, de tomar posse em cargo público, imagina? Renovar matrícula em universidade pública, entre outras coisas. Então é isso, regularize! Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho aqui no YouTube. Até a próxima. Tchau! Na última sessão, o TSE negou o recurso de Aloysio Lundgren Corrêa Regis, candidato a prefeito do município de Conde, na Paraíba, nas eleições de 2024. O candidato teve o registro negado pelo TRE da Paraíba em razão da inelegibilidade por parentesco.
O plenário do TSE considerou que não caberia analisar o recurso em razão da perda do objeto da ação, uma vez que Aloysio Regis ficou em quarto lugar na disputa para prefeito, recebendo 1,12% dos votos válidos. O Tribunal Superior Eleitoral referendou a decisão que confirmou o indeferimento da candidatura de Luiz Eduardo Santos de Araújo, do PL, ao cargo de vereador do município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, em 2024. Luiz Eduardo já tem uma condenação por envolvimento com milícia na Baixada Fluminense. Anderson Arcoverde tem as informações. O caso chegou ao TSE depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou a candidatura de Luiz Eduardo dos Santos de Araújo com base na vida pregressa dele. De acordo com o processo, o político foi condenado criminalmente a pena de 8 anos de reclusão por participar de milícia privada que exerce o domínio territorial em diversos bairros do município de Belfor Roxo. O relator do processo no TSE, ministro Ramos Tavares, destacou que a Constituição Federal veda a candidatura de integrantes de organização paramilitar ou congênere. O ministro afirmou que a atuação de organizações criminosas no processo eleitoral põe em xeque a liberdade de escolha do eleitorado. Este Tribunal Superior já fixou para as eleições de 2024 a tese de que a proibição de candidatura de integrante de organização paramilitar ou similar advém diretamente do artigo 17, parágrafo 4º da Constituição brasileira, norma essa que combate a interferência no processo eleitoral por parte de grupos criminosos organizados. A votação foi unânime. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão que condenou o prefeito de Taubaté, interior de São Paulo. Sérgio Vitor, do Partido Novo, vai pagar multa por divulgar conteúdo negativo contra um adversário nas eleições de 2024. Repórter Evne Araújo acompanhou a sessão. Sérgio Vitor foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por ter impulsionado propaganda eleitoral com conteúdo negativo contra outro candidato à Prefeitura de Taubaté em 2024. No caso, o TRE aplicou multa de R$ 5.000 para cada um dos 10 vídeos publicados nas redes sociais, totalizando R$ 50.000. No Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Vitor contestou o entendimento do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Ele havia rejeitado o recurso apresentado pelo político e manteve a multa. O ministro entendeu que houve no episódio disseminação de propaganda eleitoral negativa contra o concorrente, o que é proibido pela lei das eleições. A defesa do prefeito sustentou que, para a configuração de propaganda negativa, seria necessário o pedido de não voto, o que não teria ocorrido nos vídeos postados. Na análise do recurso, no entanto, o ministro Floriano de Azevedo Marques destacou que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e legendas partidárias. O relator enfatizou que a alegação de que a crítica é inerente ao debate democrático e está dentro dos limites da liberdade de expressão não afasta o ilícito verificado no caso. O entendimento já assentado desse tribunal que o impulsionamento de propaganda nas redes sociais é vedado quando esse impulsionamento emula conteúdo crítico, negativo, desairoso aos opositores. É dizer, a crítica é respeitada, mas o recurso ao impulsionamento pago é vedado em relação à crítica. Os demais ministros do TSE acompanharam o entendimento. Com isso, o plenário da Corte manteve a multa de R$ 50.000 aplicada a Sérgio Vitor. A Justiça Eleitoral criou um prêmio voltado para valorizar iniciativas que promovam o fortalecimento do processo eleitoral democrático. Vamos saber do que se trata com a repórter Daniela Ramalho. O Tribunal Superior Eleitoral lançou o prêmio Justiça Eleitoral e o selo de qualidade eleitoral. A iniciativa é para valorizar projetos inovadores que fortalecem o direito ao voto e à democracia no país. O selo de qualidade eleitoral vai reconhecer anualmente os tribunais regionais eleitorais que se destacarem em áreas como gestão eficiente, inovação, transparência, combate à desinformação, capacitação de servidoras e servidores e atendimento ao eleitor, com categorias diamante, ouro e menção honrosa.
Já o Prêmio Justiça Eleitoral vai homenagear magistradas e magistrados, servidoras e servidores e cidadãs e cidadãos que participaram de ações de impacto no processo eleitoral em 7 categorias. As inscrições vão de 1º a 30 de junho pelo site do TSE. E os vencedores serão anunciados em 10 de dezembro na sede do tribunal em Brasília. Lembrando que daqui a pouco começa a sessão do Tribunal Superior Eleitoral com 11 processos na pauta de hoje. Enquanto isso, vamos dar continuidade às notícias da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a inelegibilidade do ex e do atual prefeito de Itabira, município do interior de Pernambuco. Com a decisão, fica confirmado o mandato de Flávio Marques, eleito para a prefeitura para o período de 2025 a 2028. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi do plenário do TSE, que, por unanimidade, manteve entendimento do relator, ministro Ramos Tavares. O ministro reformou, em parte, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que considerou o ex-prefeito de Itabira, Sebastião Dias Filho, o atual Flávio Ferreira Marques e outras 3 pessoas do município inelegíveis pela prática de abuso de poder nas eleições de 2020. De acordo com o TRE de Pernambuco, todos estavam envolvidos na contratação de servidores temporários para atuar na campanha eleitoral. Segundo o regional, o aumento da contratação de servidores caracterizou o desvio de finalidade, mas o TSE, por unanimidade, restabeleceu a elegibilidade do ex e do atual prefeito de Itabira por falta de provas e manteve os demais inelegíveis por 8 anos. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de novas eleições para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ao considerar que a desembargadora reeleita não poderia assumir o mesmo cargo consecutivo. Os ministros do TSE analisaram um pedido de providência em liminar apresentado pela desembargadora Serlir Marcondes, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que questionava o resultado das eleições ocorridas em abril para o cargo diretivo da Corte Eleitoral. Ela tentava a presidência, mas como teve menos votos, recebeu o cargo de vice-presidente e corregedora do TRE pela 2ª vez consecutiva. A desembargadora se recusou a tomar posse e recorreu ao TSE. Serli ocupou os cargos de vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2023 e 2025. Uma resolução do TSE proíbe a reeleição para o 2º mandato consecutivo no mesmo cargo. Ao não assumir a vice-presidência e a corregedoria, outro desembargador foi convocado. Ao analisar o pedido, a ministra Isabel Galotti, corregedora-geral do TSE, declarou a nulidade das eleições e determinou a imediata realização de novo pleito para os cargos de presidente e vice da Corte, respeitando as regras constitucionais, normas legais e resolução do TSE. Além disso, a ministra considerou que a desembargadora Serli está inelegível para os cargos de vice e de corregedora do tribunal. Ela só poderá concorrer à presidência do TRE. A decisão foi unânime. O TSE confirmou por unanimidade uma decisão que negou o reconhecimento de uma filiação ao Partido Progressistas. Jovacir Lima se filiou à legenda em abril de 2024 para tentar disputar as eleições municipais em Formoso do Araguaia, em Tocantins. Repórter Pablo Lemos. De acordo com o processo, Jovacir Lima teria apresentado ficha de filiação e capturas de telas de redes sociais como provas de ligação ao Partido Progressistas. Ele alegou que a legenda não teria inserido os dados no sistema de filiação partidária. Só que a justificativa não foi aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE entendeu que os documentos não eram suficientes para confirmar a inscrição ao partido de forma confiável. O relator do caso foi o ministro André Mendonça. O tribunal... Já vamos ter início a sessão? Então vamos acompanhar ao vivo. Sessão plenária do TSE aqui pela TV Justiça. A ministra Carmen Lúcia já está a postos. Você acompanha a partir de agora aqui com a gente. Boa noite a todas as pessoas presentes. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira,
27 de maio de 2025 do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste tribunal, o senhor ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, advogadas. Cumprimento de uma forma muito especial os estudantes dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Ânima Educação da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos aqui. Não haverá hoje sessão administrativa. Cumprimento os senhores servidores. Dou início à sessão jurisdicional cumprimentando o senhor secretário João Paulo. Solicito que faça a leitura da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 22 de maio de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 19 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 12 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 54 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, alteração ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento conjunto os 2 primeiros processos pautados para esta sessão. Os agravos regimentais nos agravos em recursos especiais eleitorais número 0600-101-27 e 0600-059-75, procedente de Belém do Pará. Relatado pelo eminente ministro André Mendonça, sendo agravantes coligação Levanta Belém e outros, e agravada coligação A Nossa Família é o Povo. Esses agravos que estão sendo chamados em conjunto para julgamento foram interpostos contra decisões pelas quais foram mantidos acordos do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, confirmando sentença que julgara procedente representação ajuizada em razão de propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro, relator André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, saudação aos eminentes ministros, também ao vice-procurador-geral eleitoral, ao nosso secretário da sessão, aos advogados, advogadas presentes, também de modo especial aos alunos e professores de Direito e Relações Internacionais da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. Senhora presidente, eminentes ministros, conforme bem apregoado, tratam-se de 2 agravos regimentais similares interpostos pela coligação Levanta Belém e outros contra decisões de Minha Lavra que negaram seguimento aos agravos nos recursos especiais eleitorais. O voto que ora trago à apreciação do colegiado traz a referência de que os 2 casos concernem a representações propostas na origem, que noticiam a veiculação de propaganda eleitoral irregular feita pela coligação ora agravante. De acordo com as instâncias ordinárias, houve o desrespeito ao artigo 36, parágrafo 4º da Lei 9504 de 97, segundo o qual, abro aspas, na propaganda dos candidatos ao cargo majoritário deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Nos casos em questão, eu neguei seguimento aos agravos, em síntese, porque o entendimento da Corte Regional, em ambos os casos, está inteiramente alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, abro aspas, sempre que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome do vice deverá estar presente, respeitadas as proporções previstas na própria norma.
Esse foi o entendimento sufragado no agravo regimental no recurso especial eleitoral de número 72-38, procedente do Espírito Santo, relatado por Sua Excelência, ministro Luiz Edson Fachin. Aplicado, portanto, neste caso, o enunciado da súmula de número 30 do TSE. Pois bem, os agravos regimentais interpostos pela coligação limitam-se a reproduzir as alegações anteriormente veiculadas nos recursos especiais, sem apresentar qualquer impugnação ao fundamento das decisões agravadas, o que faz trazer a incidência da referida súmula. Vale ressaltar que essa orientação também se aplica a recursos especiais fundados em violação à lei federal. Tal deficiência recursal atrai também o enunciado e a incidência do enunciado da súmula 26 do TSE, que expressa ser inadmissível recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. Ainda que fosse possível superar a deficiência processual já citada, cumpre ressaltar que nos dois casos a conclusão do regional seguiu o mesmo entendimento deste Tribunal Superior. Assim, um caso praticamente idêntico, também envolvendo as mesmas partes de minha relatoria, já foi objeto de julgamento deste plenário. Refiro-me ao agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-060-60, oriundo de Belém do Pará, cujo provimento foi negado por unanimidade em sessão realizada em março deste ano. Por tais razões, senhora presidente, eminentes ministros, eu voto pela negativa de provimento aos dois agravos regimentais. É como voto, senhora presidente. O ministro relator, portanto, nega provimento, vota no sentido de negar provimento aos dois casos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, portanto, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Apregou para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-205-98, procedente de Piquete, São Paulo, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti. Agravante, neste caso, Fernando César de Queiroz Mota e agravado o Ministério Público Eleitoral. Este é um agravo interno interposto contra a decisão pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, que indeferira o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador daquele município nas eleições de 2024. Na sessão de 13 de março de 2025, a relatora ministra Isabel Galotti votou no sentido de negar provimento ao agravo interno. Em seguida, antecipou o pedido de vista o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques e os demais ficaram aguardando. Ante a notícia de que o agravante apresentou fato novo nos autos, em 16 de maio, eu indago da eminente ministra Isabel Galotti, relatora, se quer se manifestar antes, ministro Floriano, de passar a palavra a Vossa Excelência. Sim, senhora presidente. Por favor, então está com a palavra a eminente ministra Corregedora-Geral Eleitoral, Isabel Galotti. Obrigada. Eu gostaria de começar cumprimentando todos os colegas e todos os participantes da presente sessão, especialmente o vice-procurador-geral eleitoral, os advogados e servidores e todos que nos assistem, na pessoa da nossa presidente, ministra Carmen Lúcia. E também um cumprimento especial aos estudantes dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Ânima Educação da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Como exposto pela ministra presidente, foi juntada aos autos em 16 de maio de 2025, petição na qual o candidato alega a existência de fato novo, apto, em sua ótica, a impactar o julgamento deste caso. Sustenta que os mesmos fatos que ensejaram a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que fundamentaram o indeferimento do registro de candidatura
foram analisados em ação de improbidade administrativa, cujo pedido foi julgado improcedente. Afirma, nesse contexto, que, como o dolo específico foi expressamente afastado pela Justiça Comum, não subsiste a hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64. Cita precedente deste tribunal de relatoria do ministro Sérgio Banhos, no qual se assentou ser possível deferir o registro quando houver pronunciamento judicial que afaste a existência de ato doloso referente aos mesmos fatos que motivaram a rejeição de contas. Por fim, requer o conhecimento do fato novo à luz do artigo 493 do CPC, com o objetivo de afastar a causa de inelegibilidade outrora reconhecida em seu desfavor, reconhecendo-se a sua efetiva, plena e válida candidatura. Entendo, contudo, que não é possível conhecer da matéria tratada na referida petição, pois o recurso especial interposto nos autos sequer ultrapassou a barreira de conhecimento, haja vista a incidência das súmulas 27, 28 e 72 do TSE. A propósito, nos termos da jurisprudência do STJ, o exame de fato novo, a que alude o artigo 493 do CPC, somente é possível nas hipóteses em que ultrapassada a barreira de conhecimento do recurso especial. Cito, entre os diversos outros que existem na jurisprudência do STJ, um bem elucidativo e recente, relatado pelo ministro Belize, de cuja ementa extrai. Com efeito, no tocante ao suscitamento de fato novo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a admissão de sua análise, de acordo com o artigo 493 do CPC, apenas seria possível nas hipóteses em que, ultrapassada a barreira de conhecimento do recurso especial, este tribunal for julgar a causa. Esse entendimento, que é o que se dá hoje ao CPC, era o mesmo que já existia na época do CPC revogado, e ele também se encontra consolidado na jurisprudência do STJ e do STF, em súmula do Supremo, que diz que, conhecendo do recurso extraordinário, o Supremo julgará a causa. E esse julgar a causa é julgar em toda a sua extensão, porque não é possível que, afastado um fundamento que embasou o acórdão de origem, não possa o tribunal dar o direito a quem de direito com base em outro fundamento que não fora examinado pelo tribunal de origem, porque reputara suficiente um dos dois fundamentos de defesa. E também esse entendimento de que o exame de questões supervenientes apenas é possível no caso de recurso conhecido na fase de julgamento da causa, ele se assenta na razão de ser constitucional mesmo do recurso especial, que é um recurso de natureza extraordinária. Ou seja, o intuito dele não é que o Tribunal Superior, o STJ, ou o TSE, ou o Tribunal Supremo, o STF, analise um mérito, questões de mérito surgidas em todos os recursos que aportam ao tribunal, mas que não ultrapassam o exame de admissibilidade, porque o exame desses recursos de natureza extraordinária, ele se dirige a assegurar a integralidade e uniformidade da lei federal e, portanto, apenas se pode verificar se o acórdão recorrido violou lei federal ou divergiu da interpretação da lei federal dada por outro tribunal
federal e não se pode entender que o acórdão recorrido tenha violado alguma lei federal por não haver considerado um fato, no caso, uma sentença, que só foi prolatada agora no mês de maio, no corrente mês de maio, após a interposição do próprio recurso especial. Portanto, em primeiro lugar, eu entendo que não cabe examinar esse fato novo na via extraordinária. Ainda que superado esse óbice, a pretensão, ao meu sentir, não merece acolhimento. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do TSE, e transcrevo o voto do ministro Floriano Azevedo Marques, publicado em sessão de dezembro de 24, compete à Justiça Eleitoral analisar todos os requisitos para incidência da inelegibilidade da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64, sem que haja necessária vinculação ao juízo exercido pela Corte de Contas, ou mesmo pela Justiça Comum em ação de improbidade administrativa. Ou seja, seja caso de rejeição de contas, ou mesmo havendo uma decisão da Justiça Comum em ação de improbidade administrativa, caberá à Justiça Eleitoral e somente à Justiça Eleitoral analisar os requisitos para a incidência da causa de inelegibilidade da linha G. Ademais, o pronunciamento da Justiça Comum, que em ação de improbidade afasta a existência de ato doloso em relação aos mesmos fatos que motivaram a rejeição das contas, pode ser considerado para afastar a inelegibilidade da linha G quando houver dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo, que, todavia, a meu sentir, não é o caso. Com efeito, como fiz constar do voto já disponibilizado aos colegas, ainda que superados os óbices sumulares, ao meu sentir, encontra-se presente o dolo específico. Conforme a jurisprudência do TSE, o elemento central para a caracterização do dolo específico é a intenção consciente e deliberada do gestor de lesar o patrimônio público ou de obter vantagem ilícita para si ou para outra. No caso, dentre as diversas irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas, as quais, inclusive, já haviam sido apontadas em prestações de contas anteriores, destaca-se o ato que ocasionou a imputação de débito de R$ 28.065, o qual diz respeito ao pagamento de gratificações em percentual superior ao limite fixado na legislação. Menciono trechos de acórdão do Tribunal de Contas de São Paulo, transcritos na moldura fática do acórdão recorrido. E transcreve o acórdão recorrido à guisa de fundamentação as seguintes passagens do acórdão do TCE. Ainda mais preocupante é o pagamento de gratificações em percentual superior ao fixado na legislação. Como se de mera liberalidade do gestor público se tratasse, os adicionais de nível superior e aquele autorizado pela Resolução 349 de 2007, ambos estabelecidos em 20% sobre os vencimentos dos funcionários, foram adimplidos em percentuais superiores ou, o que resulta ser o mesmo, foram calculados sobre base de cálculo superior àquela prevista, chegando a atingir mais do que o dobro do valor devido. Diante deste grave ato, sobre o qual a origem silenciou, determina a restituição ao erário municipal do montante a ser pago a maior, apurado pela fiscalização, totalizando R$ 28.065, devidamente atualizado entre o encerramento do exercício de 16 e a data do efetivo recolhimento. E, num segundo acórdão, disse o tribunal: igualmente, não vejo como afastar a irregularidade a determinação de documento e a determinação de devolução dos recursos percebidos a maior referentes a cálculos equivocados nas gratificações no valor total de R$ 28.065.
Isso porque não se aplica a esses pagamentos o entendimento externado acima em relação às demais gratificações, porquanto aquelas foram baseadas em leis e ou resoluções antigas da Câmara, sendo inclusive objeto de revogação sanando a improbidade. Com efeito, naqueles pagamentos é presumível a boa-fé, tanto do gestor quanto dos servidores que já se ancoravam na legislação até então vigente. Nestes, os valores acima do percentual estabelecido constituem ato ao erário e contrário às normas de regência. Para a Corte de Origem, os contornos fáticos do caso indicam a gravidade, transcreva, a gravidade do ato de gestão ilegítimo imputada ao candidato, de modo que inconcebível atribuir caráter de mera irregularidade formal e sanável, como pretende o recorrente. De fato, o pagamento deliberado de gratificações em percentual superior ao previsto legalmente, além de configurar irregularidade insanável, evidencia ato doloso de improbidade administrativa. Consta da sentença do juiz da zona eleitoral, que foi confirmada pelo TRE, o seguinte: reitero, por sua importância, que descabe à Justiça Eleitoral discutir o mérito do acórdão do TCE. Quanto ao julgamento realizado pelo TCE, a celeuma gira em torno da prática de ato com irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade, restando caracterizados os demais requisitos acima mencionados. O impugnado, aliás, sequer controverteu tais fatos. Note-se que a Egrégia Corte de Contas reconheceu irregularidades graves durante o mandato do impugnado e, de fato, verifico que algumas irregularidades consubstanciam em insanáveis e que configuram atos dolosos de improbidade administrativa. Vejamos, não bastasse o pagamento de gratificações sem amparo legal criadas por resolução, ressalto que o pagamento de gratificações em percentual acima do fixado é fato grave que enseja prejuízo ao erário. O fato é que, embora o impugnado alegue que apenas efetuou o pagamento de verba prevista em norma autorizado pela Resolução 249 de 2007, fato é que se tratou de pagamento além do previsto na norma, vale dizer, sem embasamento normativo. Ainda, no que concerne ao pagamento de gratificações, restou assentado no acórdão do TCE o bis in idem no pagamento de adicional aos funcionários possuidores de diploma de formação profissional exigido para o exercício do cargo, autorizado pela Resolução 349 de 2007, e da gratificação de nível superior autorizada por lei municipal, sendo determinada a Câmara de Piquete para que dê atendimento à recomendação já exarada por esta Corte no julgamento das contas do exercício de 2013 e reveja a concessão da gratificação de nível superior aos servidores cuja formação universitária é condição de ingresso, corrigindo o ordenamento jurídico municipal de forma a não criar vantagens indevidas ou deturpar o incentivo à elevação da escolaridade aos servidores. Ora, como se percebe, a Corte de Contas já havia recomendado a revisão da concessão da gratificação de nível superior aos servidores cuja formação é condição de ingresso que não foi acatado. No outro giro, o pagamento de horas extraordinárias a servidores sem jornada reduzida revela desvio de finalidade. No mais, diversas foram as hipóteses de descumprimento voluntário e reiterado das recomendações do Tribunal de Contas, o que denota a conduta dolosa do impugnado. A propósito, constou expressamente do acórdão, incluindo o teor da ementa, que se trata de reincidência e, como tal, revela dolo específico. Em minha compreensão, na linha do que concluiu a Corte de Origem, é possível extrair de forma inequívoca o dolo específico de lesar o erário, pois o administrador deliberadamente, como consta do acórdão do TSE, autorizou o pagamento de gratificações em valor superior ao fixado nas resoluções pertinentes, o que não foi objeto de defesa por parte do recorrente e chegou a atingir mais do que o dobro do montante efetivamente devido, em detrimento
do tribunal em detrimento do interesse público. Eu observo que a sentença acolheu como atos dolosos de improbidade vários atos, inclusive o pagamento pela circunstância de o servidor possuir nível superior de 2 gratificações, uma fixada em lei e uma fixada em resolução, e recomendou à Câmara de Vereadores, já no exercício de 2013, fosse sanada a irregularidade. Esse vício de pagar 2 vezes uma gratificação com a mesma finalidade, uma prevista em lei e uma prevista em resolução, foi desconsiderado pelo Tribunal Recorrido, pelo Tribunal Prolator do Acórdão Recorrido, porque o Tribunal considerou que, já que havia uma resolução, não importava que já houvesse uma determinação desde 2013 para que fosse sanado o defeito, que mesmo assim não havia dolo específico. Então, o Tribunal das Irregularidades, entendidas como voluntárias, do Tribunal de Contas e também pela sentença do juiz eleitoral de primeira instância, ele conferiu o caráter de dolo de ato deliberado, apenas esse de, além de pagar aquilo que estava previsto na resolução, o que ele entendeu que não era doloso, era justificável, pagar ainda em valor praticamente dobrado, o que, à luz da mesma resolução, que já seria ilegal, seria o dobro do permitido também pela resolução. O Tribunal de Contas expressamente consignou que os pagamentos contrariaram as regras vigentes, a denotar que a conduta não decorreu de negligência, falta de organização ou erro administrativo, mas sim de atuação dolosa realizada em desacordo com o princípio da legalidade. Ademais, determinou-se a devolução dos valores, confirmando que houve impacto negativo aos cofres públicos. Em reforço, ressalto que a Corte de Contas assentou que as gratificações em valor superior ao permitido foram pagas como se de mera liberalidade do gestor público se tratasse, corroborando a conclusão de que o agravante agiu de modo deliberado e consciente com o fim de incrementar a remuneração dos servidores, ainda que sem respaldo legal, em prejuízo aos cofres públicos. Ademais, eu sublinho que não há nenhuma notícia de que o acórdão do Tribunal de Contas que desaprovou as contas tenha sido, dentro das balizas temporais admitidas pela legislação, anulado ou suspenso por decisão judicial. Ou seja, durante a época eleitoral havia essa rejeição de contas e não havia nenhum acórdão ou decisão do judiciário suspendendo a rejeição de contas. O que houve foi que agora, no corrente mês de maio, já julgado pelo Tribunal de Origem o registro e já interposto o recurso especial, foi prolatada uma sentença de 1º grau, julgando improcedente uma ação civil por improbidade baseada, é certo, nos mesmos fatos. Dessa forma, como a sentença na ação de responsabilização por ato de improbidade foi proferida em maio de 2025, quando já esgotada a análise desse processo na instância ordinária e, ademais, não tendo havido nenhum ato, nenhuma decisão judicial suspendendo a rejeição das contas no marco temporal da data das eleições, eu entendo que está suficientemente caracterizado o dolo específico e os demais pressupostos configuradores da inelegibilidade da linha G, mantenho, portanto, um indeferimento do registro de candidatura como voto, negando o provimento ao agravo interno. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti, que, portanto, traz uma declaração de voto, mantendo o que antes já votara, no sentido de negar provimento ao agravo. Passo a palavra ao eminente ministro Vistor Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra-presidente, ministra Carmen Lúcia, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, secretário
da sessão plenária, Dr. João Paulo Oliveira Barros. Um cumprimento especial aqui aos estudantes dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Ânima Educação da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Senhores e senhoras, advogados, advogadas, servidores, servidoras e demais assistentes dessa sessão. Eu vou tentar ser breve aqui na exposição do meu voto, destacando que é sempre difícil ser breve diante dos votos tão bem lançados pela ministra Isabel Galotti, de quem eu ouso aqui, neste particular, divergir. E a minha divergência, antecipo, que diz respeito estritamente à verificação da caracterização ou não do acórdão do TCE de São Paulo, incorporado à decisão recorrida, da caracterização do dolo específico que passou a ser exigido nas hipóteses de inelegibilidade ora versadas. E a divergência aqui se dá em tentar divisar uma distinção entre ilícito, caráter lesivo do ato censurado pela Corte de Contas, gravidade da repercussão e da incidência do ilícito, e, de outro lado, a demonstração com a especificidade que se exige do dolo específico. Pois bem, começo aqui por superar a incidência das súmulas 27 e 72, afirmando que, ao examinar as razões do recurso especial, eu verifico que o ora agravante, então recorrente, defende que a decisão regional manteve o indeferimento do seu registro de candidatura, neste passo afrontando a Lei de Improbidade Administrativa, a Constituição Federal, artigo 14 da Carta Magna e também o artigo 10 da Lei 8429. Eu afasto aqui a sustentação no pré-questionamento com base na afronta constitucional para enfrentar ao que imagino aqui, vejo aqui caracterizado, que é a alegada ofensa à norma infraconstitucional. Em relação a esta específica, em síntese, o acórdão, segundo alega-se, foi silente na análise do elemento do dolo, o elemento subjetivo dolo, tendo em vista as mudanças trazidas pela Lei 14.230, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa de 92 e passou a exigir o dolo direto para caracterização dos atos de improbidade, que deve ser refletido no elemento subjetivo também da hipótese de inelegibilidade da linha G da Lei Complementar 6490. Diante disso, com todo respeito às compreensões em contrário, eu entendo não se aplicar a súmula 27 deste Tribunal Superior. Na espécie, em relação ao requisito dolo específico, exigência que, ora, se alude, vislumbro suficiente que o tribunal de origem tenha efetivamente decidido acerca deste elemento subjetivo, mesmo que não o tenha mencionado expressamente no seu corpo, não tenha mencionado o referido dispositivo legal. Aliás, a esse propósito, aqui a própria Corte de Origem entendeu desnecessária a referência explícita a dispositivos de lei ao assentar no julgamento a declaração que eu transcrevo. Portanto, eu vejo como superados com as razões que trago no meu voto os óbices recursais e conheço do apelo. E passo, então, a minha compreensão acerca da matéria de fundo, é dizer, a incidência ou não de inelegibilidade com base no artigo 1, inciso 1 da linha G da Lei Complementar 64. Pois bem, a Corte de Origem entendeu caracterizada a hipótese de inelegibilidade tratada na Lei Complementar, pois, no seu entendimento, o agravante, quando o presidente da Câmara Municipal teve as contas rejeitadas em relação ao exercício de 2016 pela Corte de Contas Estadual, em função do reconhecimento de infração à norma legal e do dano ao erário decorrentes de ato de lesão
ilegítimo, ato de gestão ilegítimo, com base, então, no artigo 33, inciso 3, A, B e C da Lei Complementar 709 e imputação de débito de R$ 28 mil. Embora eu não tenha o hábito de transcrever em meus votos a integralidade das decisões recorridas, eu trago aqui a íntegra da decisão, mas não vou lê-la às inteiras para não ocupar em demasia o tempo deste plenário. Destaco apenas um trecho transcrito na decisão recorrida que diz, em resumo, basicamente o seguinte: igualmente, não vejo como afastar a irregularidade e a determinação de devolução dos recursos percebidos a maior. Isso porque não se aplica a esses pagamentos o entendimento externado em decisão anterior em relação às demais gratificações, porquanto aquelas foram baseadas em lei ou resoluções antigas da Câmara, sendo inclusive objeto de revogação, sanando a improbidade. Com efeito, naqueles pagamentos é presumível a boa-fé, tanto que o gestor quanto os servidores, já que ancoravam na legislação até então vigente. Nestes que levaram a esta rejeição, onde se pressupõe o dolo, os valores pagos acima do percentual estabelecido constituem ato lesivo ao erário e contrário às normas de regência. Pois bem, nesta estrita moldura de afastar a presunção de boa-fé com o supedâneo de que o ato causou lesão e contraria as normas de regência, portanto, é ilícito, sem respaldo legal, eu, como tenho reiteradamente me manifestado, entendo que a demonstração do dolo específico para a configuração da inelegibilidade em apreço exige a evidência da intenção de lesar o patrimônio, não se aplicando aos casos de má administração ou falta de organização do gestor público. Na verdade, nesta passagem que acabo de ler, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo parece ter adotado parâmetros de julgamento dos atos de improbidade sedimentados no regime da Lei de 1992, o que, no meu entender, levara os tribunais a reconhecer a improbidade, quase que adotando uma teoria da responsabilidade objetiva na gestão dos gastos públicos, tamanha a lassidão que o exame do dolo foi interpretado como para justificar o ato ímprobo. Ao atribuir na conduta caráter de improbidade, o Tribunal Regional se pautou basicamente no binômio ilícito, ato lesivo, para asseverar que, ausente a demonstração de boa-fé, presumir-se-ia a intenção consciente do agente em atuar de forma ilícita, desatendendo à Corte o dever de indicar os elementos aptos a caracterizar sequer o dolo genérico, quanto mais o exigido dolo específico. Tivessem-se apurado em tal demonstração, certamente concluiriam inexistir elementos suficientes a caracterizar a improbidade à luz da lei nova. Como veio a fazer, veremos, juízo dedicado a apreciar a existência ou não de improbidade, e não só a irregularidade nas contas, o que aqui me parece absolutamente incontroverso. Conforme alega reiteradamente o recorrente nas razões de seu apelo, após a reforma propiciada pela Lei 14.230, a análise de inelegibilidade decorre da rejeição de contas por ato doloso de improbidade administrativa para levar conta o texto legal reformado, não sendo possível reconhecer causa de inelegibilidade sem que reste clara a presença do dolo específico na conduta. Esse entendimento está alinhado com a atual jurisprudência do TSE, no sentido de que, ao se alterar a lei da improbidade administrativa, houve superação legislativa da jurisprudência anterior sobre a suficiência do dolo genérico para a caracterização da inelegibilidade por rejeição das contas públicas, entendimento que decorreu de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário 843-989, tema 1199, de repercussão geral, e aqui eu cito decisões do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Carlos Horbach e da própria ministra Carmen Lúcia. Com efeito,
nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º da Lei de Improbidade Administrativa, torna-se necessário aferir, aspas, a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado, e eu trago aqui um julgado do STJ de relatoria do ministro Gurgel de Faria. Também cumpre trazer a lume o disposto no artigo 28 do Decreto-Lei 4657, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, incluído esse dispositivo pela Lei 13655, que, conferindo densidade normativa ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, limita a responsabilidade pessoal do agente público, estabelecendo que, aspas, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a constitucionalidade de tal dispositivo legal. No caso, voltando ao caso, porém, o único trecho da decisão da Corte de Contas citada no aresto regional não contém nenhum elemento indicativo da atuação direta do gestor, havendo apenas alusão randômica a pagamentos superiores ao parâmetro legal, que não revela, ao meu ver, o intento deliberado de causar dano ao erário e acrescer bens ou recursos públicos para o patrimônio próprio ou de outrem. Neste ponto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo parece equiparar dolo específico à gravidade da infração e do alcance por ela perpetrado. Indo ao acórdão da Corte de Contas, trazido com a impugnação ao pedido de registro, aponta-se que, aspas, pagamento de gratificação em percentual superior ao fixado na legislação, como mera liberalidade do gestor público se tratasse, os adicionais de nível superior e aquele autorizado pela Resolução 349, ambos estabelecidos em 20% dos vencimentos funcionários, foram adimplidos em percentuais superiores, o que resulta ser o mesmo, o que resulta ser o mesmo, foram calculados com base, tendo por base de incidência superior àquela prevista. Diante deste grave ato, sobre o qual a origem silenciou, determina a restituição do erário municipal do montante pago a maior apurado na fiscalização. Ora, o fato de haver ilícito e o dever de repor o erário no alcance da conduta infracional não significa necessariamente o preenchimento do requisito de dolo específico. A esse respeito, destaco que o parecer técnico posterior, emitido no âmbito do recurso ordinário interposto contra o acórdão que julgou as contas irregulares, manteve a determinação da devolução ao erário da respectiva importância, ainda que, abro aspas, referentes a cálculos equivocados nas gratificações, porquanto, aspas de novo, os valores pagos acima do percentual estabelecido constituíram ato lesivo ao erário e contrário às normas de regência. Todavia, reafirmo que a eventual gravidade da falha indicada, ou mesmo a lesão ao erário, não são elementos, por si só, aptos a ensejar o reconhecimento de ilícito distinto, alusivo à conduta dolosa do gestor, na modalidade específica que é exigida por lei, repito, algo que não restou evidenciado no caso concreto. A exigência do dolo específico não pode ser contornada pelo juízo de gravidade e insanabilidade do vício, pois esses são elementos autônomos da hipótese descrita na causa de inelegibilidade da linha G. Mais do que grave e reprovável, a conduta, para ensejar a inelegibilidade, deve ser animada pelo intento deliberado de locupletar-se ilicitamente, o que, ao meu juízo, não ficou provado nos autos. Noto que o Tribunal de Contas não indica quais os elementos revelariam que o gestor agiu de maneira deliberada para lesar o erário e enriquecer ilicitamente os servidores públicos. Deste afastamento da presunção de boa-fé, entendo, não se pode chegar à má-fé ou, mais ainda, ao dolo específico, sem uma fundamentação concreta. Aliás, a leitura atenta dos trechos do acórdão da Corte de Contas reproduzido na decisão regional revela que não foi sequer individualizada a conduta do gestor, havendo mera alusão a pagamentos e gratificações. É dizer, não se consegue saber
quanto da conduta julgada, ao meu ver, corretamente como ilícita, foi de responsabilidade do recorrente, quanto foi responsabilidade da serventia, porque ambos são referidos indistintamente na decisão. De outra parte, as recomendações tecidas pelo TCE quanto às glosas referentes a outras gratificações, elas não dizem respeito propriamente a esta falha, ora tratada, conforme se extrai das alíneas G e H do acórdão de contas. Além do que, dos autos, não se permite afirmar um grau de certeza sobre o que efetivamente ocorreu e a responsabilidade direta do ora candidato, então presidente da Câmara de Vereadores local. Não se diga de que se trata de omissão da corte de origem a ser eventualmente solvida pela oposição de embargo de declaração ou pela anulação com base na alegada ofensa do artigo 275 do Código Eleitoral. Isso porque, ao meu juízo, incumbe ao órgão julgador, notadamente em matéria de restrição de elegibilidade, demonstrar a exigência de todos os elementos ensejadores de óbice à candidatura, no caso específico da linha G, artigo 1º, 1 da Lei Complementar 64. Em caso superior, esta Corte Superior afastou a incidência de inelegibilidade por ausência de dolo genérico, o qual, como se sabe, se perfaz com muito menos rigor do que o dolo específico ora exigido, e eu cito aqui um acórdão da relatoria do ministro Admar Gonzaga. Segundo tal precedente, se é verdadeiro que existia esse ônus argumentativo ao magistrado em relação ao dolo genérico, a fim de demonstrar os elementos concretos que dariam lastro à respectiva conclusão, com muito mais razão se deve exigir fundamentação robusta para que se tenha a evidência do dolo na modalidade específica. A suposta impossibilidade de, aspas, presumir a boa-fé do agente, fecha aspas, como indicado no julgado em referência, não é o mesmo que demonstrar o dolo específico. A impossibilidade de presumir a boa-fé é diferente de cravar a má-fé e muito mais diverso ainda do que demonstrar o dolo específico. De outra parte, quanto às irregularidades dos pagamentos de outras gratificações, vê-se que elas se lastreavam em resoluções do Poder Legislativo local e lei municipal vigentes, razão pela qual não há como delas extrair a exigência de dolo direto e específico atribuível ao candidato ora recorrente. Por fim, ante a insuficiência dos elementos registrados no acórdão recorrido, na sentença nos arestos que rejeitaram as contas, para o reconhecimento de eventual dolo específico, cumpre rememorar a orientação de que, no caso de dúvida razoável sobre a configuração do dolo na conduta do agente público, deve prevalecer o direito fundamental à elegibilidade, e aqui eu cito precedente da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Como última nota, trago aqui o juízo da recente sentença em ação de probidade administrativa proposta pelo Ministério Público contra o agravante, relacionada justamente ao mesmo fato que serviu de fundamento para indeferir o seu registro de candidatura ao vereador. Não adentro aqui na questão de ser ou não a decisão superveniente aplicável ou não a um julgamento, a um caso em julgamento no estado em que se encontrava, até porque nós, aqui na Justiça Eleitoral, não estamos adstritos às decisões da Justiça Comum, cabendo, como trouxe aqui a ministra Isabel Galotti em acórdão da minha relatoria, cabendo à Justiça Eleitoral perquirir os elementos presentes para caracterizar a inelegibilidade à luz da legislação eleitoral. Porém, como esta mesma decisão colacionada diz, não cabe à Justiça Eleitoral perquirir sobre os requisitos de inelegibilidade, indiferentemente às decisões da Justiça Comum e também das decisões das Cortes de Contas, que é exatamente o escrutínio que eu trago aqui no meu voto. Portanto, na linha do que já expus anteriormente, e igualmente como compreendeu a magistrada da Justiça Comum, os elementos dos autos não se mostram suficientes a sustentar dolo específico necessário à caracterização da conduta de ato de improbidade administrativa à luz da Lei 14.230. Reafirmo, na mesma linha da compreensão dos fundamentos expostos naquela decisão da Justiça Comum, que trago aqui
a título de obter dictum, que para reconhecimento do ato de improbidade não basta a mera configuração objetiva de uma ilegalidade, mas se exige a demonstração por meio de juízo fundamentado sobre a honestidade do agente, ou no caso sobre a desonestidade do agente, o que demanda a análise do aspecto subjetivo da conduta, o que, a meu juízo, não se evidenciou no caso concreto, nem no acordo do Tribunal de Contas, nem na argumentação aduzida pela Corte de origem. Nesse sentido, renovando as vênias ao bem lançado voto da ministra relatora e os que a ela adiram, entendo que não incide a inelegibilidade que trata o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, por ausência de indicação no acordo regional e nos trechos do aresto da Corte de Contas dos elementos concretos do dolo específico daquele gestor público ora agravante. Em face do exposto, rogando uma vez mais as respeitosas vênias, voto no sentido de dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial eleitoral para reformar o acordo regional e deferir o registro da candidatura do agravante ao cargo de vereador do município de Piquete nas eleições de 2024. Caso prevaleça a solução ora proposta, voto no sentido da execução imediata do acordo, independente de publicação. É como eu voto, pedindo desculpas pela longueza da minha leitura. Muito obrigado. Obrigada, senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, que, portanto, diverge da ministra relatora para prover o agravo e o recurso e defere o registro. Como voto, o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Cumprimento a ministra Isabel Galotti, o ministro Floriano, pelos votos, pela riqueza dos debates que ouvi atentamente. Senhora presidente, com a devida vênia da divergência, entendo assistir razão à relatora ao reconhecer que o agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida. Além disso, embora tenha alegado omissão do TRE de São Paulo quanto à exigência de dolo direto, conforme a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, não indicou violação aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código de Processo Civil. Mesmo que ultrapassado tal óbice, não se poderia conhecer das alegadas violações aos artigos 14 da Constituição Federal e 10 da Lei 8429, porquanto ausente o necessário pré-questionamento, inexistindo manifestação explícita do Tribunal Regional sobre essas matérias ou oposições de embargos e declaratórios com tal finalidade. Também é correta, ao meu ver, com a devida vênia, a conclusão de que o agravante não demonstrou de forma idônea a divergência jurisprudencial invocada. E quanto ao mérito da controvérsia, conforme assentado no acordo regional e na decisão do órgão de contas, a conduta do agravante foi dolosa, reiterada e causadora de dano ao erário, de modo que não se trata de mera falha formal ou interpretação administrativa divergente, mas sim de violação consciente à norma legal. Assim, rever a conclusão quanto à presença de dolo exigiria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via especial, conforme enunciado 24 da súmula desse tribunal. E, por fim, quanto à alegação de fato superveniente, que é a sentença absolutória em ação civil pública por improbidade administrativa, referente aos mesmos fatos, tal elemento não é apto a afastar a ineligibilidade, isso porque, como reiteradamente decidido por esta Corte, o reconhecimento da ineligibilidade pelo artigo 1º, a linha L do inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 90, não exige condenação judicial, mas sim decisão irrecorrível de rejeição de contas pelo órgão competente que configure irregularidade insanável e ato doloso. E no caso, como bem salientou a eminente relatora, não há notícia de que o acórdão do TCE de São Paulo, que desaprovou as contas, tenha sido, dentro das balizas temporais admitidas pela legislação, anulado ou suspenso
por decisão judicial. E destaque-se, por fim, que a sentença absolutória na ação de improbidade foi proferida em 5 de maio de 25, ou seja, após os marcos da data da eleição e da diplomação dos candidatos eleitos. Em tais circunstâncias, senhora presidente, eu peço vênia à divergência para subscrever o voto da eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro Antônio Carlos, portanto, vota com a relatora, como vota o eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, boa noite. Peço licença para cumprimentar as autoridades já nomeadas por Vossa Excelência, cumprimentar todos os presentes, em especial os alunos dos 2 cursos de Direito e de Relações Internacionais da Ânima Educação, lá da Barra, no Rio de Janeiro. Sejam sempre bem-vindos, os professores que os acompanham. Senhora presidente, eu também estou superando os óbices sumulares aqui e com relação ao mérito, eu farei juntada de voto, vou poupar o tempo do tribunal para ir direto ao que considero ser o cerne dessa decisão, que diz respeito exatamente à questão da presença do dolo específico. E aqui, como acho que o assunto já foi muito bem debatido no voto da ministra relatora e do ministro Vistor, eu vou pedir todas as vênias à ministra relatora e aos que a acompanham para divergir, acompanhando o voto do ministro Vistor, na medida que também eu entendo que, na moldura fática e nos termos expressos do que consta do acórdão recorrido, não há condições de vislumbre do dolo específico. Aqui o que estamos a discutir, portanto, é o enquadramento da situação nos termos recursais possíveis a este tribunal, o enquadramento dessa situação dentro da inelegibilidade da linha G do inciso 1. De maneira que, aqui rogando todas as vênias e acrescentando que faço, então, no meu voto, maiores especificações, eu então estou divergindo para acompanhar, divergindo da relatora, da ilustre relatora, para acompanhar o voto do ministro Vistor. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a divergência, como voto o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, um cumprimento especial aos professores e alunos do curso de Direito e Relações Internacionais da Ânima Educação da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Senhora presidente, eu vou fazer um encaminhamento também do voto escrito, mas sem antes apenas fazer 3 comentários. E já pedindo vênias a eminente relator e ministro Antônio Carlos. Eu também, do quadro fático delineado, não consegui extrair que houve o dolo específico. Mas vamos aos fatos. Primeiro, temos que decotar porque o TRE afastou todas as irregularidades eventualmente cometidas pelo candidato, à exceção dessa gratificação. Entendo não ter ambiente processual para se debater qualquer outra conduta, porque todas as outras já estão transitadas em julgado. A única pendência que existe é a gratificação, que ele foi condenado e recorreu, o recurso é dele. Não existe mais nenhuma pendência. Então, vamos à gratificação. A gratificação foi instituída, isso é relevantíssimo, pelo menos ao meu sentir. Ela foi instituída 9 anos atrás desse gestor ter as contas rejeitadas. Quando se fala o gestor autorizou, não foi ele quem criou a gratificação. Essa gratificação existia para quem possuía nível superior numa Câmara Municipal há 9 anos. Eu não tenho condições de dizer que sequer ele tinha conhecimento que essa gratificação existia. Por isso, eu fico cada momento mais distante de conseguir identificar um dolo específico. Bom, essa gratificação é de R$ 28.065. Se dividirmos isso no ano daria R$ 2.338. Se estivéssemos tratando aqui de 10 servidores, dá R$ 233. Há uma conduta grave, sim. Dolo específico, eu não vejo. Bom, não fosse o bastante,
esses mesmos fatos foram objeto de uma ação civil pública, que veio recentemente a ser julgada improcedente, com a não caracterização do dolo específico. Então, diante dessas circunstâncias, sem nenhuma... respeitando os entendimentos em contrário, mas eu entendo que, nesse caso, em que pese a gravidade da conduta, porque isso não pode ser dimensionado pelos valores e sim pela própria conduta, mas eu não entendo que há o dolo específico exatamente porque essa gratificação não foi criada por esse gestor. Ela não foi introduzida por esse gestor. Ele era mais um gestor que, ao longo de 9 anos, talvez não tenha detectado que existia um pagamento a maior com erro grosseiro por parte da Câmara dos Vereadores. É como voto, presidente. Excelência, portanto, acompanhando a divergência, nega provimento. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando minhas saudações. Eu entendo os fundamentos da divergência trazidas pelo ministro Floriano. No entanto, me filio à tese que foi trazida pela eminente relatora. Apenas consigno que é verdade que os valores não são substanciais por si só. Acho que esse é um dado da realidade. Porém, havia já recomendações prévias por parte do Tribunal de Contas. Não houvessem essas recomendações, certamente não teria havido, de um lado, a responsabilização por parte do Tribunal de Contas, como também não a consideração do dolo específico por parte da Justiça Eleitoral. E dentro desse contexto, não obstante uma sentença de primeiro grau na Justiça Comum, e não foi esse o ponto, de fato, trazido pelo ministro Vistor, não tem o condão, uma sentença de primeiro grau na Justiça Comum, de vincular ou ainda demandar uma análise restrita de não responsabilidade. Ainda há recursos na própria Justiça Comum e, dentro do contexto em que houve recomendações por parte do Tribunal de Contas e houve o não cumprimento dessas recomendações por parte da autoridade, esse tipo de análise, eu confesso que me traz uma preocupação muito grande, principalmente numa análise em âmbito de Tribunal Superior Eleitoral. É esse revolvimento e avaliação tão específica de provas ou de elementos de convicção de dolo específico. Eu entendo que, nesse momento, o que nós devemos fazer, e eu tenho procurado fazer, é a avaliação, de um lado, de prévias advertências e recomendações por parte da Corte de Contas e do comportamento objetivo por parte da autoridade que exerce o mandato. E, dentro dessas circunstâncias, eu não consigo extrair elemento que me permitam desconsiderar ou desqualificar a presença do dolo específico. Assim, eu acompanho, pedindo vênias a divergência, mas acompanho a eminente relatora, a ministra Isabel Galotti. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, nega provimento ao agravo. Eu peço todas as vênias ao eminente ministro Vistor, ministro Ramos Tavares e também ao ministro vice-presidente, que divergiram da relatora, mas eu também acompanho no sentido de negar provimento, também não tenho como ou não achei possível a superação dos óbitos apresentados pela ministra relatora e também a extração de dados que pudessem confrontar aquilo que foi a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, razão pela qual proclamo o resultado que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo e, portanto, mantido o indeferimento do registro vencidos os ministros Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares e Nunes Marques. Apregou para julgamento
as 4 listas desta pauta, que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1, relatada pelo eminente ministro, vice-presidente Nunes Marques, com 2 processos. São 2 agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. E o ministro relator Nunes Marques nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça, com 2 processos, são agravos regimentais em recurso especial eleitoral. Nestes 2 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pela ministra Isabel Galotti. São 2 processos de embargo de declaração em agravo regimental em recurso especial eleitoral, que são rejeitados pela ministra relatora. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Ramos Tavares, com 2 processos, também embargo de declaração em ação de perda de cargo eletivo ou embargo de declaração em agravo regimental em recurso especial eleitoral. Nestes 2 casos, o eminente ministro rejeita os embargos de declaração e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa para julgamento. E não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Direto do plenário fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue com a programação da TV Justiça.